A Prefeitura de São José dos Campos retoma temporariamente a distribuição de medicamentos de alto custo, mas com remédios ainda faltando nas prateleiras. É um remédio que é caro e a gente não encontra na rede, mesmo se encontrar, eu não tenho condições de ficar comprando o remédio, né? Sem trégua, chuva castiga a região. Em pelo menos 3 cidades, famílias ficaram desalojadas por causa da enchente e risco de deslizamentos. Até a Superliga de Vôlei foi prejudicada. Montes Claros, que jogaria amanhã contra o São José, não conseguiu embarcar devido ao tempo ruim. E a previsão não é nada animadora. As chuvas devem continuar intensas durante o fim de semana. Em investigação, Polícia Militar abre inquérito para apurar conduta de PMs flagrados agredindo um adolescente durante abordagem em São José dos Campos. O menor era suspeito de tráfico. Férias, é hora de brincar. Na última reportagem da série, você vai conhecer crianças que se divertem com a tecnologia. Matheus, está jogando muito videogame nas férias? Sim. Com quais times você costuma jogar? Com Palmeiras e Barcelona. E também aquelas que não abrem mão das brincadeiras de antigamente. Tem que tentar colocar essa bolinha de gude dentro da outra garrafa. Assim. E os adultos, em férias ou não, também têm opções de lazer. Shows de MPB, pagode e sertanejo estão na nossa agenda cultural para o fim de semana. O Band Cidade já está no ar. Boa noite. Depois do acordo firmado com o governo de São Paulo, a Prefeitura de São José dos Campos recomeçou hoje a distribuir temporariamente os remédios de alto custo fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Mas mesmo assim, teve gente que voltou para casa sem o medicamento. Uma fila se formou na unidade de especialidades de São José dos Campos, onde fica a farmácia. Aqui, 280 medicamentos de alto custo são distribuídos de graça pelo governo do estado. Solange veio buscar o leite especial do filho alérgico à lactose, que estava em falta há 3 meses. Aí eu tive que estar comprando, R$180 não é fácil, né? Eu ainda estou encostada, porque eu caí, né? Aí me prejudicou muito, porque ele não pode ficar sem o leite. O Marcelo também estava esperançoso em conseguir o remédio para a mãe, que sofre do mal de Parkinson. É um remédio que é caro e a gente não encontra na rede, mesmo se encontrar, eu não tenho condições de ficar comprando o remédio, né? Porque não é só um medicamento, são vários remédios que ela toma, isso faz uma parte do tratamento dela. 1.500 moradores de São José dos Campos dependem desse serviço. Mas hoje, muitos voltaram para casa, ainda com a receita. 38 medicamentos estavam em falta. Essa foi a razão pela qual o município desistiu de fazer a distribuição. A população vem pegar o medicamento, não tem o medicamento, vem semana que vem, não tem o medicamento, a população se irrita, é natural que aconteça, e aí acabava acontecendo agressões, como aconteceu aos nossos funcionários, quando a gente não tinha essa culpa desse processo todo. Tudo isso foi que acabou desencadeando toda essa situação de problemas entre a Prefeitura de São José dos Campos e a Secretaria do Estado. A distribuição dos medicamentos fornecidos pelo Estado vai continuar sendo feita na Farmácia Cidadã pelos próximos 90 dias. Depois desse prazo, a Secretaria Estadual de Saúde deve assumir a responsabilidade da distribuição desses remédios. A Prefeitura Municipal ofereceu 3 espaços, um no Parque da Cidade, outro no Monte Castelo e esse aqui, que é o mais provável, o prédio do Laboratório Central, para abrigar o centro de distribuição dos medicamentos do Estado. Nesta sexta-feira, funcionários da Coordenadoria da Assistência Farmacêutica do Estado estiveram na cidade. Nós tivemos a visita de uma comissão, da Secretaria de Saúde do Estado, para avaliar os prédios que nós temos, para eles poderem acomodar os medicamentos e poderem fazer a distribuição. Nessa definição, nós entraríamos com a doação desse imóvel. No caso, o mais provável que possa ser o imóvel do laboratório que fica ali perto da rodoviária velha. Consequentemente, tem que haver um projeto passado na Câmara Municipal para que seja aprovado para a gente poder fazer essa concessão ao governo do Estado. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que alguns medicamentos estão em falta por atraso dos fornecedores ou porque ainda o processo de aquisição não terminou. Ainda segundo a Secretaria, a situação deve ser normalizada nos próximos 15 dias.
4 famílias do bairro Buquirinha 2 foram removidas por conta da chuva na região norte de São José dos Campos. Elas foram levadas para casas de parentes. Na região norte de São José dos Campos, o rio Buquira transbordou e inundou esta rua, bloqueando a passagem de carros e pedestres. A marca na ponte mostra o quanto a água subiu por conta da chuva. Dona Vilma e seu Santilo moram próximo ao rio e já tiveram a casa inundada uma vez. As enchentes que teve já invadiu a casa. A gente fica com medo, né? Porque a água, né? Quando a gente vê a água entrando dentro da casa da gente, já, né? A gente fica, nossa, em desespero. A gente não sabe o que faz, né? Dá muito desespero na gente. A chuva não dá trégua mesmo, hein? Em São José dos Campos, a Defesa Civil monitora 16 áreas de risco. Vamos até lá, ao vivo, onde está a repórter Maiara Gouveia, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Maiara. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Já são 4 dias seguidos de chuva aqui em São José dos Campos. Apesar disso, o acumulado, que é de 39 milímetros, ainda é considerado normal pela Defesa Civil. A situação está complicada mesmo, como vocês acabaram de ver na reportagem, na região norte de São José dos Campos. É que a água que desce pelo rio Buquira vem lá de Monteiro Lobato e somente nos últimos 3 dias choveu 82 milímetros lá em Monteiro Lobato, que já é considerado estado de atenção. Quem tem mais informações e conversa com a gente é o coordenador da Defesa Civil de São José dos Campos, Licínio Mendes. Boa noite, Licínio. A gente viu também que 4 famílias tiveram que ser removidas. Essas famílias já voltaram? Como estão agora? Boa noite. A família já voltou hoje, logo pela manhã. Estão fazendo a limpeza das casas, né? E está a situação para normalizar a situação. E a previsão para o final de semana é de mais chuva ainda? Teremos chuva, com certeza, no final de semana, no sábado, domingo e provavelmente até na segunda-feira. E com toda essa chuva, Licínio, como fica o trabalho da Defesa Civil no sábado, principalmente no domingo, né? Que são dias aí geralmente de folga. Fora do expediente, né, horário normal de expediente, a gente trabalha em sistema de plantão, onde, sendo necessário, o munícipe faz contato pelo 90, ele é acionado o plantonista da Defesa Civil e nós vamos até o local avaliar a situação. Bom que o senhor tocou nesse assunto, né? As pessoas que se sentirem no risco, né, de um alagamento, ou talvez até de um desabamento, é esse o caminho mesmo? 190? Qualquer situação que a pessoa se sentir ameaçada, ela pode estar fazendo contato pelo 90, que nós vamos até ela. Quanto mais cedo, melhor, né? Quanto antes, melhor. Muito obrigada, Licínio, pela sua participação, pelas suas informações. É isso aí, Márcio. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Maiara. Boa noite para você. Olha, em Campos do Jordão, árvores caíram nos bairros Monte Carlo e Campista. No bairro Sumaré, a queda de um muro comprometeu a estrutura de uma casa e os moradores tiveram que sair. Na Vila Paulista Popular, ainda em Campos do Jordão, houve deslizamento de terra, mas ninguém se feriu. A Defesa Civil decretou estado de atenção. Em São Luís do Paraitinga, o rio que corta a cidade já subiu 3 metros e ameaça transbordar. A Defesa Civil está em atenção. Outras cidades da região também tiveram transtornos por causa da chuva. Um deslizamento de terra derrubou 3 casas no bairro Itatinga, região central de São Sebastião. Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou ferido e as famílias estão em casas de parentes. 22 áreas de risco estão sendo monitoradas na cidade. Somente na madrugada, choveu 43 milímetros. Uma pedra caiu e interditou a rodovia Rio Santos por 6 horas na costa norte. O trânsito foi liberado por volta das 3 da tarde. Não houve feridos. Problemas também em Guaratinguetá. Várias ruas do bairro Vista Alegre ficaram alagadas. A Defesa Civil registrou 88 milímetros de chuva nos últimos 3 dias. A cidade está em estado de atenção. Em Lorena, 9 famílias tiveram que ser removidas das casas no bairro Olaria. 6 residências estão construídas no topo do morro e correm o risco de desabar a qualquer momento devido às rachaduras. Em Taubaté, a chuva tem causado transtorno no bairro Gurilândia. A água entope os bueiros e a sujeira invade as casas da Avenida Dona Benta. Hoje de manhã, alguns moradores foram até a unidade da Sabesp para registrar a reclamação. Nos últimos 3 dias, choveu 106 milímetros
milímetros e a cidade está em estado de atenção. Em Pindamonhangaba choveu 55 milímetros. A cidade teve vários pontos de alagamento, principalmente no bairro Araretama. O rio Paraíba subiu 1 metro e o nível está sendo monitorado constantemente pela Defesa Civil. E chove forte neste momento na cidade de Taubaté. Sobre as casas invadidas no bairro Gurilândia, a Sabesp informou que uma equipe técnica identificou vários imóveis despejando água da chuva na rede de esgoto. Os moradores foram orientados a regularizar a parte interna dos imóveis para evitar o refluxo e também o mau cheiro. E no fim de semana, São Pedro não vai dar trégua, não. A previsão é de chuvas intensas. O sol só deve voltar a aparecer na próxima terça-feira. Na Serra da Mantiqueira, o sábado vai ser chuvoso e as temperaturas caem. Em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, mínima de 15 e máxima de 22 graus. No Vale do Paraíba, o céu fica nublado e com chuvas também. Em São José dos Campos, máxima de 27 graus. Em Aparecida e Cruzeiro, faz 28 graus amanhã. No litoral norte, nada de praia o fim de semana inteiro. No sábado, chove a qualquer hora e a temperatura chega a 27 graus em São Sebastião e Ilhabela. Hoje, em Guaratinguetá, o tempo ficou chuvoso e os termômetros não passaram de 28 graus. Amanhã, a chuva continua e a máxima cai para 26 graus. O sábado, em Taubaté, também vai ser de céu nublado, com chuvas a qualquer hora e a máxima atinge 26 graus. Em Caraguatatuba, o sol não vai dar as caras no fim de semana. A previsão é de chuva neste sábado, com mínima de 21 e máxima de 26 graus. A seguir, na série especial sobre férias, conheça as crianças que se divertem com a tecnologia e também aquelas que não abrem mão dos brinquedos tradicionais. 7:02, horário de verão. A gente volta já já.